Eu já passei por uma situação bastante chata com o juiz. Né? Eu fui fazer uma audiência com mais uma colega. Nós estávamos defendendo um adolescente na vara da infância. E esse juiz, quando viu chegando nós dois e mais o estagiário, ele virou para a promotora e falou: hoje aqui é dia de associação criminosa. E eu olhei e falei assim: Excelência, o senhor está falando conosco? Ele falou: não estou falando com vocês. Tudo bem, a gente chegou e lá fora 2 policiais estavam demovendo essa minha amiga a apagar uma foto que ela teria feito de pessoas instruindo uma testemunha a falar. Né? Ela fez um vídeo onde testemunhas estavam instruindo outra testemunha o que ela deveria falar na audiência. E aí ela foi e filmou. E o policial veio e falou para ela apagar. E ela falou que não iria apagar porque ela era da OAB. Né? E aquilo ali era uma prova. Era um desrespeito ali do que estava acontecendo dentro da vara da infância para mostrar que não estava respeitando a legislação e separar as testemunhas. E aí a briga já começou ali fora, porque ele comunicou o juiz e quando a gente entrou, o juiz virou para ela e falou: você vai apagar a filmagem. Ela falou: eu não vou, o senhor não tem poder para mandar com que eu apague. E ele falou: tenho sim. Ela: não, eu não filmei nenhum adolescente, eu não filmei nada proibido e eu não vou apagar, o celular é meu, eu não vou apagar. Então quando a gente entrou já estava uma animosidade muito grande. Né? E no momento que a audiência começou, ele virou e falou: só um dos dois vai falar. Os 2 não irão ter a palavra. E isso não existe. Né? Não existe, não tem como limitar a palavra do advogado que tem uma procuração. E a gente começou a discutir. Eu virei para ele e falei: Excelência, não tem como o senhor caçar a palavra de um dos 2, considerando que os 2 têm livres poderes para falar. A gente tem uma procuração. E ele virou e falou: não, aqui na minha vara eu não vou permitir que isso ocorra. E eu virei e falei: a vara não é do senhor, o senhor é um servidor público. Né? O senhor está aqui empossado num cargo para servir ao público. Então a vara não é do senhor. Ele mandou calar a boca, disse que a vara era dele. E eu virei e falei: eu não vou calar a boca e a vara não é do senhor. Ele: poderes com base em que o senhor está dizendo isso? Eu falei: doutor, se o senhor nunca leu o estatuto, nós temos direitos e deveres lá. E também, como advogados, a gente não é subordinado a Vossa Excelência. Não há hierarquia. Né? O artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. E ele virou e falou assim: olha, eu tenho 20 anos de magistratura e aqui você vai calar a boca do jeito que eu mandar. Nossa. Isso porque eu era mais novo. Né? E ele viu um advogado mais novo e quis crescer para cima de mim. Quando eu comecei a exercer a profissão, né? A gente começou com uma idade bastante... nós éramos novos. E aí ele virou e começou a crescer para cima de mim, como ele devia estar acostumado a fazer com vários outros advogados que se calam, que têm medo. E o preconceito pela questão lá da idade, a questão de eu usar brinco, porque eu sempre uso brinco, eu não deixo de usar o meu brinco quando eu vou para uma audiência. E ele começou a crescer, gritar, e eu falei: aqui o senhor não grita, não precisa gritar. E virou uma confusão generalizada. E aí ele virou e falou: aqui na minha vara mando eu, e eu não vou deixar os 2 falarem. E aí quando a Marília fez a pergunta, que era essa minha amiga, depois eu fui fazer pergunta, ele falou: não, você não vai fazer. Eu falei: eu queria que constasse em ata, que o senhor não permite que eu faça a pergunta. Ele: não, eu não vou constar. Gente do céu, como E aí eu virei e assim? falei: eu queria que o senhor constasse em ata, que disse que não vai constar, que está me negando acesso à palavra. E nisso, na época, o computador era dele, a gente não tinha acesso. Né? A escrivã ia digitando, a gente não sabia. Tinha telinha. Não, hoje tem. E aí quando terminou a audiência, ele mandou imprimir e mandou a gente assinar do lado de fora. E eu virei e falei: não, Excelência, eu quero assinar a ata aqui na mesa. Eu quero ler e ver o que foi consignado ou não. Ele: não, você não vai assinar. Aí eu peguei e falei: eu vou assinar aqui dentro. Ele: você não vai assinar aí. Levanta agora, tá aí e sai. Eu falei: Excelência, o senhor tá falando com um profissional, não é com um moleque. Aí ele falou pra mim a mesma coisa: levanta da minha sala e sai daqui agora. Aí a Maria pegou meu braço, a gente levantou, saiu e ficou do lado de fora. Quando a escrivã veio com a ata e a caneta pra gente assinar, a Marília pegou, rasgou a ata e jogou no lixo. E falou: eu não vou assinar a ata de uma audiência em que várias prerrogativas foram violadas e que eu, por ser mulher, e o meu colega, por ser um advogado novo, né, por ser um advogado diferente do que ele deve estar acostumado a ver, sofremos preconceito. E aí a gente saiu e dias depois eu vi que o nosso nome estava com inquérito. Ele pediu para instaurar um inquérito por desobediência.
Inclusive, esses dias eu fui pegar a folha de antecedentes penais e tá lá, né, que houve um inquérito policial, eu como envolvido, a Marília como envolvida e ele como vítima. Nossa. Pelo crime. Inacreditável. Meu Deus do céu. E aí a OAB interviu, houve o desagravo, né? A gente foi lá pra porta, teve o desagravo, dizendo que ele violou prerrogativas. Então, foi uma experiência bem ruim em relação a esse preconceito que veio, na verdade, de um magistrado. Então, o advogado criminalista, ele sofre preconceito, né? A gente tem aí uma forte tendência de criminalizar a profissão. E muitos juízes, infelizmente, despreparados, eles agem dessa forma. O juiz, muitas vezes, em vez de depois de passar num concurso ele fazer uma reciclagem, não. Ele se acomoda, acha que tem o poder da caneta protegido por uma toga e ele não percebe que a justiça não é o poder dele, né? A justiça é um sistema e isso, infelizmente, acontece bastante. Sim, e acabou que interferiu, não sei se interferiu ou não, né, no resultado. Não, porque a gente conseguiu, depois de tudo isso, que ele saísse da vara da infância. Então não foi ele o juiz que julgou ao final, foi outro juiz, né? Mas certamente, se ele continuasse, a gente levantaria a suspeição dele, porque não tem como. Ali vira uma questão pessoal. Desde antes, né? Ele já estava olhando com um cunho totalmente pessoal. Então, como é que um juiz fala para a promotora que estão chegando 3, eles achavam que eram 3 advogados, mas eram 2 advogados e um estagiário, e ali já era uma associação criminosa. Ou seja, já é uma forma de criminalizar a atuação do advogado, né? Tem muita gente que fala que quem defende bandido é bandido tanto quanto. Não é assim que funciona a situação, né? Então, infelizmente, a nossa área, a gente tem que fazer uma depuração. É um trabalho de limpeza, mostrar que todo mundo tem direito a uma defesa. Todo mundo, independente de quem quer que seja. E tem gente que não aceita isso, que acha que o bandido não tem que ter direito à defesa. Que bandido é bandido e bandido tem que estar preso, pronto, acabou. Quando num país que a gente sabe que impera a corrupção, quando num país em que a gente sabe que a corrupção não é crime hediondo, se quem está lá em cima não dá o exemplo, como é que a gente pode pegar e nivelar a base? Né? Então a gente tem que ver que é um país discrepante.